Olá, seja muito bem-vindo. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça na pergunta que é o alicerce de toda a fé cristã. Quem é Deus? Parece simples, mas a resposta para essa pergunta tem o poder de mudar absolutamente tudo. Vamos entender o porquê. Olha, essa frase resume tudo, né? É muito fácil a gente querer pular direto para a salvação, para o pecado, mas isso seria como construir o telhado de uma casa que nem parede tem ainda. A própria Bíblia já mostra o caminho certo lá em Gênesis 1, versículo 1. No princípio, Deus. Se a história toda começa por aí, o nosso entendimento também precisa começar. E no fim das contas, tudo volta para essa pergunta. Parece simples, não é mesmo? Mas a verdade é que essa é, talvez, a pergunta mais profunda que alguém pode fazer. E a resposta que a gente encontra para ela define não só a nossa fé, mas o jeito como a gente enxerga o mundo e o nosso lugar nele. A importância de acertar nessa base é gigantesca. Pensa só, se a nossa ideia sobre quem Deus é estiver meio torta, a nossa visão sobre amor, justiça, propósito, até sobre a salvação, tudo isso fica distorcido também. É exatamente como tentar construir um prédio em cima de uma fundação rachada. Não tem jeito, mais cedo ou mais tarde a estrutura toda corre o risco de desmoronar. Bom, para a gente ter um caminho claro, esse aqui vai ser o nosso mapa. Vamos passar pela pergunta fundamental, entender por que começar com Deus, mergulhar nas grandes questões da fé, definir a nossa abordagem teológica, traçar uma jornada clara e direta e, por fim, ver como tudo isso serve para fortalecer a fé. Vamos lá, então. Como a gente já viu, tudo se inicia com uma base, uma fundação bem sólida. E essa fundação é construída em cima de uma única e poderosa pergunta. Ok, a pergunta central já foi estabelecida. Mas por que essa ordem é tão importante? Porque a teologia não começa, por exemplo, pela experiência das pessoas ou pela necessidade de salvação. A resposta para isso define a alma da fé cristã. E a resposta é essa. Teologia não é a gente tentando achar Deus no escuro. É justamente o contrário. É a nossa resposta a um Deus que se revela, que se mostra. É Ele quem dá o primeiro passo. É Ele quem inicia a conversa. Por isso, a gente tem que começar com Ele. E quando a gente parte dessa ideia de um Deus que se revela, nossa, isso abre a porta para uma das perguntas mais incríveis e profundas de toda a fé. Vamos dar uma olhada em algumas delas. Primeira grande questão: Deus depende de algo ou alguém? A resposta para isso é fundamental. A existência dele já basta por si só ou ele precisa da criação para ser quem ele é? Isso muda completamente o nosso jeito de entender a soberania de Deus. Agora, uma tensão clássica. Como é que um Deus que é pura santidade, que não tolera o mal, pode ser ao mesmo tempo infinitamente amoroso com uma humanidade tão cheia de falhas? Na essência de Deus, esses dois lados convivem em perfeita harmonia. A grande questão é como? E chegamos talvez num dos conceitos mais únicos do cristianismo, a Trindade. O que realmente significa que Deus é um só em essência, mas três em pessoa, Pai, Filho e Espírito Santo? A ideia é ir além da fórmula e explorar o que isso significa no relacionamento. E por fim, uma pergunta bem prática. Essa revelação de Deus ficou lá no passado, nos tempos da Bíblia, ou ele continua se mostrando, se manifestando na nossa vida hoje em dia? E o ponto crucial é este. Essas não são perguntas para um debate acadêmico distante. As respostas que a gente encontra para elas moldam o jeito que a gente ora, a confiança que a gente deposita nele nos momentos de aperto e, no fundo, o jeito que a gente vive cada dia. Ok, para responder perguntas tão gigantes de um jeito coerente, a gente precisa de uma lente, de uma abordagem clara. Então, qual é o nosso ponto de partida teológico para essa exploração? Nossos pilares são bem claros. Primeiro, a abordagem é bíblica, ou seja, a Escritura é a nossa autoridade final para saber quem Deus é. Segundo, é wesleyana, com um foco especial na graça de Deus que não só perdoa, mas que transforma a vida. E por fim, a abordagem é carismática, porque partimos da certeza de que o Espírito Santo não é só uma história do passado, ele está vivo e agindo hoje. Esse contraste aqui ele é muito importante. O objetivo não é analisar Deus como se fosse um conceito frio, filosófico. Não. O objetivo é conhecer Deus como Ele se revela. Pai, Filho e Espírito Santo. Uma comunidade de amor que nos convida para um relacionamento. Com essa ideia de relacionamento em mente, a nossa jornada de aprendizado foi pensada para ser bem clara, bem direta. Vamos ver como ela foi organizada. A estrutura vai construindo conhecimento passo a passo. Primeiro, a gente estabelece quem Deus é. Depois, explora os seus atributos, as suas características. Em seguida, a gente vê como ele se revela para nós. Aprofundamos no mistério da Trindade e,
Por último, a gente conecta tudo isso com as aplicações práticas para o nosso dia a dia. É um caminho que sai do conhecimento e chega na vida. E isso tudo nos leva ao propósito final deste estudo, que, olha, vai muito além do conhecimento intelectual. E aqui está a grande virada de chave. Estudar Deus não é só acumular fatos sobre Ele, é um caminho de autodescoberta. Quanto mais se entende quem Deus é, mais se entende a própria identidade e o próprio propósito nele. Às vezes a palavra teologia pode soar um pouco intimidante, né? Mas o objetivo aqui é justamente o contrário. Não é para confundir, mas para trazer clareza, que fortalece a fé, que inspira uma oração mais profunda e que, acima de tudo, aquece o coração com a realidade desse Deus que a gente está conhecendo. E que o sentimento dessa oração seja o guia de toda essa jornada. O desejo não é só aprender sobre Deus, mas caminhar com Ele. Esse é o convite final, transformar conhecimento em relacionamento.